Olá, alunas e alunos da segunda série do ensino médio. Começamos mais uma videoaula que dá sequência ao estudo da literatura do romantismo, com ênfase no Brasil. E, especialmente, nós temos feito um estudo que presta atenção nas autorias e representações das identidades sociais minoritárias politicamente. Sobretudo, a ideia de uma literatura abolicionista, que foi muito importante no Brasil da segunda metade do século XIX e que teve em Luiz Gama e Maria Firmina dos Reis dois de seus autores mais significativos. No entanto, gostaria de fazer um contraponto a essa literatura abolicionista com a apresentação do Castro Alves, que foi um poeta brasileiro contemporâneo a Luiz Gama e Maria Firmina dos Reis, que produziu a sua obra na década de 1860 do século XIX. Então, lembre-se que os livros de Maria Firmina e Luiz Gama são de 1859. Poucos anos depois, Castro Alves escreve a sua obra. Em 1870 começa a lançar seus livros. No entanto, Castro Alves morre precocemente, com 24 anos de idade, e começa a escrever também precocemente. Por isso, intitulei essa aula como Castro Alves em Voz Alta, Poesia, Juventude e Política, e o título vai ficar mais claro com a apresentação. Antes de tudo, gostaria de destacar que Castro Alves era, diferentemente de Maria Firmina dos Reis e Luiz Gama, filho da elite baiana. Ele era filho de um médico, que por sua vez era filho de proprietário de terra. Portanto, ele teve acesso desde a infância a uma boa formação educacional. E o fato é que quando ele vai estudar, ele estuda numa escola chamada Ginásio Baiano, que tinha sido fundada em 1858 por um importante educador brasileiro que vai tentar modernizar as escolas da época. E uma das vivências que o Castro Alves teve nessa escola foi quando, aos 13 anos de idade, ele leu seus poemas nos eventos promovidos pela escola, que depois publicou esse livro, que está aí na tela, um pequeno livro, que junta poemas dos alunos da escola. O que eu quero dizer com isso é que há, pela escola, por parte da escola, um reconhecimento da autoria do estudante, um reconhecimento de que a infância e a adolescência, as crianças e os adolescentes, têm algo a dizer para si mesmos e para as pessoas adultas. Não se trata de pensar a escola como um espaço em que o adolescente escuta, e sim como um espaço em que o adolescente escreve, fala e dialoga com os adultos que estão na escola. Então, Castro Alves, desde o começo da sua trajetória de vida, aparece como alguém que participou de um processo de educação que o levou a fazer poesia, a escrever e falar poesia, inicialmente no contexto da escola, e depois ele começa a fazer isso, quando adulto, também de maneira pública, principalmente nos teatros de Salvador, do Recife, do Rio de Janeiro e de São Paulo. Ele recitava os poemas dele em teatros e, com isso, ainda muito jovem, embora já adulto, ele ficou conhecido no país, entre as pessoas letradas do país, por causa dos seus poemas recitados em teatro. Essa é a imagem do Castro Alves com 16 anos de idade. Me chama a atenção duas coisas nessa imagem. Primeiro, que poderia ser o rosto de alguns de vocês, e segundo, a elegância que está manifestada no traje, né? Então, essa elegância que pode ser considerada uma marca de classe aos 16 anos de idade, com paletó, uma gravata de laço, né? E uma foto posada com o ombro na lateral, o olho penetrante, e, no entanto, um rosto jovem e que chama atenção pela identidade assim de um rosto que me parece incaracterístico, né? Digamos assim, o cabelo ondulado, curto, com pontas
enfim, postos para o lado, a sobrancelha grossa, são marcas de imagem desse poeta. Bom, Castro Alves escreveu alguns poemas, mas teve um poema que ele escreveu que o fez ficar conhecido, famoso, na época ainda em vida e depois. É um poema chamado O Navio Negreiro. É um poema longo, dividido em diversas partes, e que ele recitou em teatros e que emocionou, comoveu as pessoas na época que tiveram contato com esse poema. Então veja que o poema funcionava para ele como uma espécie de discurso em que ele propunha alguma tese, hipótese a respeito da sociedade brasileira. A poesia para Castro Alves era uma arte engajada que poderia mudar a sociedade, e o seu principal anseio estava no abolicionismo das pessoas negras escravizadas. Ou seja, assim como Maria Firmina dos Reis e Luiz Gama, Castro Alves foi um escritor abolicionista. Ele participou do momento culturário romântico brasileiro, com destaque na vertente de literatura abolicionista. E depois de apresentar o sofrimento das pessoas que atravessavam o oceano num navio negreiro, sendo torturadas, passando fome, adoecendo, convivendo com a morte, com a separação familiar, com o exílio, com a desumanização. Castro Alves, nesse poema O Navio Negreiro, escreve uma leitura da bandeira do Brasil. E é essa leitura que a gente vê em tela nos seguintes versos. Meu Deus, mas que bandeira é esta, que impudente na gávea tripudia? Silêncio. Musa, chora, chora tanto, que o pavilhão se lave no teu pranto. Auriverde pendão de minha terra, que a brisa do Brasil beija e balança. Estandarte que a luz do sol encerra, e as promessas divinas da esperança. Tu, que da liberdade, após a guerra, foste hasteado dos heróis na lança, antes te houvessem roto na batalha, que servires a um povo de mortalha. Esse é um trecho do poema, não é um poema inteiro, mas é um trecho que trata da bandeira do Brasil na época. Ele começa invocando Deus num lamento repetido, o que denota a comoção do poeta, e se perguntando pelo sentido de uma bandeira que balança sobre o navio negreiro. E essa bandeira faz a musa chorar. A musa, que é essa entidade mitológica da memória, que traz as palavras para o poeta falar o seu poema, essa musa, diante de um país que atravessa a sua história marcado pela morte da sua população e, nesse caso específico, da sua população negra, diante disso, a musa, a entidade mitológica que fala a poesia para o poeta, chora tanto que o pavilhão do navio, que o espaço do navio precisa ser lavado com o choro da musa. É como se a poesia, a arte precisasse chorar para limpar o horror que significa o navio negreiro e, em metáfora, no poema, em alegoria, o país como um todo. A bandeira do Brasil, portanto, que está hasteada sobre esse navio negreiro e está também hasteada sobre um país chamado Brasil, é uma bandeira impudente, o que significa uma bandeira sem vergonha. Ela não tem vergonha de estar hasteada. Mas essa bandeira representa, a princípio, valores bons. É o que os 4 primeiros versos da segunda estrofe apontam. É um pendão auriverde, ou seja, amarelo e verde, feito de cor dourada e de cor verde. E esse segundo verso, né, que apresenta a aliteração em B, que a brisa do Brasil beija e balança. As palavras estão todas começando com B, o som do fonema B.
e que é um som que dá a ideia do beijo, porque para a gente falar B, a gente precisa justamente juntar os lábios. Então, a brisa do Brasil, o vento do país, beija a bandeira do próprio país e faz balançar essa bandeira. Ou seja, há um carinho da natureza pela bandeira. Essa bandeira, que é um estandarte, que tem nela o amarelo e, portanto, guarda, encerra a luz do sol. Ou seja, a natureza ela tanto deseja a bandeira, quanto a bandeira também representa a força da natureza e, portanto, as promessas divinas da esperança, a ideia de um futuro bom. Então olha como aparece aqui aquele lugar da natureza como lição política, como a gente aprendeu na primeira videoaula dessa certificação, como lição política para os românticos, né? Escutando a natureza, interpretando a natureza, a gente pode aprender sobre o que significa viver em sociedade. No entanto, nesse poema do Castro Alves existe alguma coisa errada, não com a natureza, mas com a sociedade sobre a qual se ergue essa bandeira. O poeta vai conversar com a bandeira a partir do próximo verso. Tu, que da liberdade após a guerra foste hasteado dos heróis na lança. Então esse pendão que foi hasteado na lança dos heróis depois da Guerra da Liberdade, depois da independência do país em 1822. Então essa bandeira do Brasil que foi inventada depois da independência de Portugal, buscando a liberdade desse país, essa bandeira heróica, chega à conclusão o poeta, antes te houvessem roto, rasgado na batalha, que servires a um povo de mortalha. Mortalha é o pano que a gente usa para enrolar os mortos. A bandeira do Brasil, segundo o poeta Castro Alves, depois de representar o navio negreiro como uma imagem do que significa o Brasil, é uma mortalha. Ela embalsama mortos. O país não honra a sua bandeira, segundo o poema do Castro Alves. E talvez fosse melhor que essa bandeira tivesse rasgado numa batalha do que termos um país independente que assassina parte da sua população. Ora, diante dessa leitura, a gente percebe a força do poema do Castro Alves, a contundência do poema, como uma tentativa de a produção de uma resistência cultural e política na sociedade da época, que parte de um poeta jovem, com 20 e poucos anos de idade, que fala os seus poemas em público diante da plateia e que nesses poemas aponta falhas éticas e morais da sociedade, sendo a principal delas, na obra do Castro Alves, a escravização e a desumanização e a morte de pessoas negras no Brasil. Bom, quando Castro Alves fala da bandeira, ele está se referindo não à bandeira que a gente conhece, mas sim à bandeira do Brasil Império, que, no entanto, é semelhante à bandeira atual, com a diferença do seu centro e da proporção entre o losango e o verde do fundo. Além disso, vocês vão reconhecer também símbolos do Colégio Pedro II, né? Essa esfera central e os ramos que estão em torno do brasão. Então, de fato, essa bandeira é a bandeira do Império Brasileiro, que é o auriverde pendão da esperança, é a mortalha, é a bandeira que não merece uma sociedade que produz navios negreiros. Poderia dizer que a bandeira do Brasil, embora não seja mais idêntica a essa que nós estamos vendo, e seja uma outra com o lema Ordem e Progresso, até hoje representa um símbolo que vem sendo relido pelas artes e pela cultura em geral. Uma das leituras mais recentes que a bandeira brasileira recebeu e que se tornou uma leitura importante na cultura brasileira
aconteceu em 2019 no desfile de carnaval da Escola de Samba Mangueira, no Rio de Janeiro. Nesse desfile, o carnavalesco Leandro Vieira compôs essa mangueira, que foi então balançada por diversos integrantes da escola de samba, que apresenta as cores da escola de samba, verde e rosa, e que tem no seu como lema índios, negros e pobres. Como lema, portanto, justamente a imagem das minorias étnicas, étnico-raciais e socioeconômicas, índios e negros e pobres. Como se houvesse, nessa bandeira que nós estamos vendo agora, uma espécie de correção da bandeira atual. Como se a bandeira atual não fosse digna dessas pessoas que fazem parte do país. Porque essas pessoas vêm sofrendo em nome da institucionalidade do país, do Estado brasileiro. As pessoas indígenas, as pessoas negras e as pessoas pobres. Essa bandeira foi reconhecida recentemente quando ela passou a ser exibida no Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro, onde ela está atualmente numa parede, produzindo assim uma ideia de que no carnaval se faz arte, de que não há diferença exatamente entre a arte que está nos museus, ou a arte e a literatura que está nas escolas, e aquela que é feita publicamente nas ruas, no carnaval, etc. Essa ideia é uma ideia muito própria ao próprio Castro Alves, né? Como a gente viu, já que ele foi um poeta que produziu uma obra pública, que recitava seus poemas em público, que desejava intervir na sociedade. Então eu gostaria de ressaltar esse aspecto da poesia do Castro Alves, que chamei de poesia em voz alta, Castro Alves em voz alta, trazendo um lugar de resistência cultural pela voz da juventude em relação à situação social brasileira, como uma marca da arte e da cultura românticas brasileiras. Ou seja, o romantismo no Brasil produziu um modo de literatura engajada, empenhada em modificar a sociedade, que está baseado na ideia de uma arte pública, ou seja, na ideia de uma arte que não é feita para ser lida pessoalmente por uma única pessoa, sozinha, na solidão do seu momento de lazer, mas que é produzida para ser lida ou vista ou escutada por várias pessoas juntas, para que essas pessoas conversem sobre isso, debatam sobre isso, sintam juntas o que pode mudar na vida delas e na vida das outras pessoas. E isso tudo, de algum modo, começou na história do Castro Alves, na escola. Então, é essa a videoaula de apresentação da obra do Castro Alves. Os materiais que trouxe foram baseados num livro biográfico do Castro Alves escrito por Alberto da Costa e Silva. As imagens das bandeiras da Mangueira foram retiradas do site Arte Rio e do jornal o Globo. E, por fim, essa videoaula encerra a sequência de videoaulas que realizei para a primeira certificação em torno do romantismo brasileiro. É uma abordagem do romantismo brasileiro adaptada às circunstâncias do ensino remoto emergencial, em diálogo com a nossa experiência de quarentena e em atenção aos debates culturais que têm acontecido no Brasil. Pelo menos esse é o esforço de reler a história da cultura brasileira e ensinar um estudante do ensino médio como você a contar essa história da literatura brasileira, valorizando as pessoas que escreveram literatura brasileira, espalhadas pelo Brasil, mulheres e homens, negras e brancas, pessoas indígenas, considerando que essa
diversidade de vozes altera a compreensão da cultura e faz com que a gente possa construir um dia a dia de vida para cada um de nós e para as pessoas em torno a nós que não compactue, não concorde com a indiferença ou o planejamento do Estado, do país, com a morte de pessoas. É isso, um abraço a todos e uma ótima semana.